Artigo 192. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 193. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Artigo 194. Ao servidor aposentado será paga a gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido. Artigo 195. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida a aposentadoria com provento integral aos 25 anos de serviço efetivo. Seção 2. Do auxílio natalidade. Artigo 196. O auxílio natalidade é devido à servidora por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, inclusive no caso de natimorto. Parágrafo 1º. Na hipótese de parto múltiplo, o valor será acrescido de 50% por nascituro. Parágrafo 2º. O auxílio será pago ao cônjuge ou companheiro servidor público quando a parturiente não for servidora. Seção 3. Do salário família. Artigo 197. O salário família é devido ao servidor ativo ou ao inativo por dependente econômico. Parágrafo único. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário família. Inciso 1º. O cônjuge ou companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade ou, se estudante, até 24 anos ou, se inválido, de qualquer idade. Inciso 2º. O menor de 21 anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor ou do inativo. Inciso 3º. A mãe e o pai sem economia própria. Artigo 198. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Artigo 199. Quando pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário família será pago a um deles. Quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes. Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos incapazes. Artigo 200. O salário família não está sujeito a qualquer tributo nem servirá de base para qualquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. Artigo 201. O afastamento do cargo efetivo sem remuneração não acarreta a suspensão do pagamento do salário família. Seção 4. Da licença para tratamento de saúde. Artigo 202. Será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Artigo 203. A licença de que trata o artigo 202 desta lei será concedida com base em perícia oficial. Abre parênteses. Aspas. Caput, fecha aspas, do artigo com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado. Parágrafo 2º. Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tem exercício em caráter permanente o servidor e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do artigo 230, será aceito o atestado passado por médico particular. Abre parênteses. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade. Abre parênteses. Parágrafo com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Parágrafo 4º. A licença que exceder o prazo de 120 dias no período de 12 meses a contar do primeiro dia de afastamento será concedida mediante avaliação por junta médica oficial. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997 e com nova redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses.
Parágrafo 5º. A perícia oficial para a concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previstos nesta lei, será efetuada por cirurgiões dentistas nas hipóteses em que abranger o campo de atuação da odontologia. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Artigo 204. A licença para tratamento de saúde inferior a 15 dias dentro de um ano poderá ser dispensada de perícia oficial na forma definida em regulamento. Abre parênteses. Artigo com redação dada pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Artigo 205. O atestado e o laudo da junta médica não se referirão ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no artigo 186, parágrafo 1º. Artigo 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Artigo 206-A. O servidor será submetido a exames médicos periódicos nos termos e condições definidos em regulamento. Abre parênteses. Artigo incluído pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009 e regulamentado pelo Decreto nº 6.856, de 25 de maio de 2009. Fecha parênteses. Seção 5. Da licença à gestante, à adotante e da licença paternidade. Artigo 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Parágrafo 2º. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3º. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Parágrafo 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Artigo 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Artigo 209. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Artigo 210. À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 ano de idade, serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 dias. Seção 6. Da licença por acidente em serviço. Artigo 211. Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Artigo 212. Configura acidente em serviço o dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione mediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano. Inciso 1º. Decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo. Inciso 2º. Sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Artigo 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada à conta de recursos públicos. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Artigo 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Seção 7. Da pensão. Artigo 215. Por morte do servidor, os dependentes fazem jus a uma pensão mensal de valor correspondente ao da respectiva remuneração ou provento a partir da data do óbito, observado o limite estabelecido no artigo 42. Artigo 216. As pensões distinguem-se quanto à natureza, em vitalícias e temporárias. Parágrafo 1º. A pensão vitalícia é composta de cota ou cotas permanentes que somente se extinguem ou revertem com a morte de seus beneficiários. Parágrafo 2º. A pensão temporária é composta de cota ou cotas que podem se extinguir ou reverter por motivo de morte, cessação de invalidez ou maioridade do beneficiário.
Artigo 217. São beneficiários das pensões. Inciso 1º. Vitalícia. Alínea A. O cônjuge. Alínea B. A pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia. Alínea C. O companheiro ou companheira designado que comprove união estável como entidade familiar. Alínea D. A mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor. Alínea E. A pessoa designada, maior de 60 anos, e a pessoa portadora de deficiência que vivam sob a dependência econômica do servidor. Inciso 2º. Temporária. Alínea A. Os filhos ou enteados até 21 anos de idade ou se inválidos enquanto durar a invalidez. Alínea B. O menor sob guarda ou tutela até 21 anos de idade. Alínea C. O irmão órfão até 21 anos e o inválido enquanto durar a invalidez que comprovem dependência econômica do servidor. Alínea D. A pessoa designada que viva na dependência econômica do servidor até 21 anos ou se inválida enquanto durar a invalidez. Parágrafo 1º. A concessão de pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as alíneas A e C do inciso 1º deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas D e E. Parágrafo 2º. A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas A e B do inciso 2º deste artigo exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas C e D. Artigo 218. A pensão será concedida integralmente ao titular da pensão vitalícia, exceto se existirem beneficiários da pensão temporária. Parágrafo 1º. Ocorrendo a habilitação de vários titulares à pensão vitalícia, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Parágrafo 2º. Ocorrendo a habilitação às pensões vitalícia e temporária, metade do valor caberá ao titular ou titulares da pensão vitalícia, sendo a outra metade rateada em partes iguais entre os titulares da pensão temporária. Parágrafo 3º. Ocorrendo a habilitação somente à pensão temporária, o valor integral da pensão será rateado em partes iguais entre os que se habilitarem. Artigo 219. A pensão poderá ser requerida a qualquer tempo, prescrevendo tão somente as prestações exigíveis há mais de 5 anos. Parágrafo único. Concedida a pensão, qualquer prova posterior ou habilitação tardia que implique exclusão de beneficiário ou redução de pensão só produzirá efeitos a partir da data em que for oferecida. Artigo 220. Não faz jus à pensão o beneficiário condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do servidor. Artigo 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor nos seguintes casos. Inciso 1º. Declaração de ausência pela autoridade judiciária competente. Inciso 2º. Desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço. Inciso 3º. Desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança. Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Artigo 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário. Inciso 1º. O seu falecimento. Inciso 2º. A anulação do casamento quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge. Inciso 3º. A cessação de invalidez em se tratando de beneficiário inválido. Inciso 4º. A maioridade de filho, irmão órfão ou pessoa designada aos 21 anos de idade. Inciso 5º. A acumulação de pensão na forma do artigo 225. Inciso 6º. A renúncia expressa. Parágrafo único. A critério da administração, o beneficiário de pensão temporária motivada por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram a concessão do benefício. Abre parênteses. Parágrafo incluído pela Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. Fecha parênteses. Artigo 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá. Inciso 1º. Da pensão vitalícia para os remanescentes desta pensão ou para os titulares da pensão temporária, se não houver pensionista remanescente da pensão vitalícia. Inciso 2º.
da pensão temporária para os cobeneficiários ou, na falta destes, para o beneficiário da pensão vitalícia. Artigo 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189. Artigo 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de mais de duas pensões. Seção 8. Do auxílio funeral. Artigo 226. O auxílio funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado em valor equivalente a 1 mês da remuneração ou provento. Parágrafo 1º. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão do cargo de maior remuneração. Parágrafo 2º. Entre parênteses, vetado. Parágrafo 3º. O auxílio será pago no prazo de 48 horas por meio de procedimento sumaríssimo à pessoa da família que houver custeado o funeral. Artigo 227. Se o funeral for custeado por terceiro, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior. Artigo 228. Em caso de falecimento de servidor em serviço fora do local de trabalho, inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública. Seção 9. Do auxílio reclusão. Artigo 229. À família do servidor ativo é devido o auxílio reclusão nos seguintes valores. Inciso 1º. 2/3 da remuneração quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente enquanto perdurar a prisão. Inciso 2º. Metade da remuneração durante o afastamento em virtude de condenação por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo. Parágrafo 1º. Nos casos previstos no inciso 1º deste artigo, o servidor terá direito à integralização da remuneração desde que absolvido. Parágrafo 2º. O pagamento do auxílio reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional. Capítulo 3. Da assistência à saúde. Artigo 230. A assistência à saúde do servidor ativo ou inativo e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde, SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas, com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. Abre parênteses. Artigo regulamentado pelo Decreto nº 4.978, de 3 de fevereiro de 2004, caput com redação dada pela Lei nº 11.302, de 10 de maio de 2006. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. Nas hipóteses previstas nesta lei em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para sua realização, o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do Sistema Público de Saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública ou com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 2º. Na impossibilidade devidamente justificada da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Parágrafo 3º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a... Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.302, de 10 de maio de 2006. Fecha parênteses. Inciso 1º.
Celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas, por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sobre patrocínio de autogestões, a ser publicada pelo mesmo órgão regulador, no prazo de 180 dias da vigência desta lei, normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006. Inciso 2º. Contratar, mediante licitação, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador. Inciso 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Abre parênteses. Vetado na Lei nº 11.302, de 10 de maio de 2006. Fecha parênteses. Parágrafo 5º. O valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde. Abre parênteses. Parágrafo acrescido pela Lei nº 11.302, de 10 de maio de 2006. Fecha parênteses. Capítulo 4. Do custeio. Artigo 231. Abre parênteses. Artigo revogado pela Lei nº 9.783, de 28 de janeiro de 1999. Fecha parênteses. Título 7. Capítulo único. Da contratação temporária de excepcional interesse público. Artigo 232. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Fecha parênteses. Artigo 233. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Fecha parênteses. Artigo 234. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Fecha parênteses. Artigo 235. Abre parênteses. Revogado pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993. Fecha parênteses. Título 8. Capítulo único. Das disposições gerais. Artigo 236. O Dia do Servidor Público será comemorado a 28 de outubro. Artigo 237. Poderão ser instituídos, no âmbito dos poderes executivo, legislativo e judiciário, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira. Inciso 1º. Prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais. Inciso 2º. Concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio. Artigo 238. Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia em que não haja expediente. Artigo 239. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor não poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres. Artigo 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes. Alínea A. De ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual. Alínea B. De inamovibilidade do dirigente sindical até 1 ano após o final do mandato, exceto se a pedido. Alínea C. De descontar em folha sem ônus para a entidade sindical a que for filiado o valor das mensalidades e contribuições definidas em Assembleia Geral da categoria. Alínea D. Abre parênteses. Revogada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses. Alínea E. Abre parênteses. Revogada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. Fecha parênteses.